Olá! Nesse vídeo a gente vai finalmente abordar a questão de a que horas acontece o meio-dia. Pode parecer uma pergunta meio estranha, mas é que são conceitos diferentes. Tem uma coisa que é o meio-dia verdadeiro, também chamado de meio-dia solar, isso é uma coisa, e tem o meio-dia da hora civil, que a gente lê nos relógios normais da vida cotidiana. Esses dois tempos não são iguais, tem uma diferença de alguns minutos que a gente precisa entender de onde vem. Então tem essencialmente duas causas. Uma coisa tem a ver com a longitude, que é mais fácil de entender, e aí outra coisa é um assunto da equação do tempo, que eu já falo na sequência. Mas vamos pensar primeiro na longitude. Pensa no meio-dia verdadeiro para cidades que estejam em diferentes longitudes, né? A gente usou o exemplo de comparar, por exemplo, Curitiba com Foz do Iguaçu, sendo que Foz do Iguaçu está mais no oeste. Então pensa assim, quando o Sol estiver cruzando o meridiano local de Curitiba, então esse observador vai estar vendo o seu meio-dia verdadeiro, certo? Agora, no mesmo instante, como que o Sol é visto por um observador que está em Foz do Iguaçu? Ora, o Sol ainda vai estar um pouco antes, né, para o leste. Agora, se você esperar alguns minutos, aí sim, agora o Sol estará no meridiano local do observador de Foz do Iguaçu, né? Então percebe que é impossível que o meio-dia verdadeiro aconteça simultaneamente para observadores em diferentes longitudes, claro, né? Então cada observador tem o seu próprio meio-dia verdadeiro ao longo das sucessivas longitudes, né? Então os horários vão mudando. Só que, claro, a gente adota, né, um fuso horário que tem uma certa largura. Então todo mundo que vive dentro daquele fuso horário concorda em adotar o mesmo relógio, né? As mesmas horas, senão a comunicação seria muito confusa. E como a gente não vive exatamente no meio do nosso fuso, né? Então como é que são os fusos, né? Você iria tendo diferenças de 1 hora com relação a Greenwich a cada múltiplo de 15 graus de longitude, né? Então 15, 30, 45 graus, aí as horas vão mudando, né? Horas inteiras, né? 1, 2, 3 horas com relação a Greenwich. Então se a gente vivesse na longitude 45 graus exatamente, aí não ia ter tanto mistério de estar 3 horas com relação ao meridiano de Greenwich. Só que a gente não está na longitude 45.0, né? Por exemplo, a longitude de Curitiba é 49 graus, né? Mas a gente adota o mesmo horário do fuso como um todo. O Rio de Janeiro, por exemplo, está numa longitude que é um pouco menor que 45, 43 graus aproximadamente, mas todo mundo usa o mesmo horário. Aí, bom, tem uma conta que a gente já vai ver na sequência no exemplo, mas então tem uma pequena correção de alguns minutos que tem que ser feita pelo fato da gente estar numa longitude que não é exatamente um múltiplo de 15. Então tem uma correção de alguns minutos por causa desse assunto que é a longitude. Mas é só uma continha simples, não tem muito mistério. Aí tem o outro assunto que é a chamada equação do tempo, que é um nome meio estranho aqui por razões históricas, mas chama equação do tempo. Nesse curso a gente não entrou em grandes detalhes de deduzir exatamente de onde isso vem, né, os motivos físicos, mas deixa eu comentar quais são, né, esses motivos. Então, a equação do tempo, ela engloba dois efeitos físicos, principalmente. Um deles é a inclinação do eixo da Terra e o outro é a excentricidade da órbita da Terra. Então, calma, essas duas coisas. Primeiro, a inclinação do eixo da Terra significa que o eixo de rotação da Terra não é perpendicular ao plano da órbita. Tem aquela inclinação de 23 graus aproximadamente, também é chamado de a obliquidade da eclíptica. Esse efeito ele é puramente geométrico, né? Mas aí tem o outro efeito que é mais, digamos, físico, né? Porque tem a ver com velocidades, que é a excentricidade da órbita da Terra. Ou seja, a órbita da Terra ao redor do Sol não é exatamente circular, né? Ela é aproximadamente uma elipse. Tudo bem que é uma elipse não
muito excêntrica, mas tem uma excentricidade que tem consequências que são pequenininhas, mas é justamente esse assunto que a gente está discutindo. Então, a excentricidade da órbita da Terra. Resulta que esses dois efeitos, né, a obliquidade da eclíptica e a excentricidade da órbita da Terra, fazem com que o movimento aparente do Sol, o Sol verdadeiro, esse Sol que a gente vê no céu, não tem uma velocidade constante. Ou seja, o ritmo com o qual a gente vê o Sol se movendo no céu ao longo dos dias, né, quer dizer, em cada dia e ao longo dos anos, esse ritmo muda um pouquinho ao longo do ano. Mas isso é uma coisa muito inconveniente, porque, quer dizer, a gente precisa definir, sabe, horas para fazer relógios e marcação do tempo de uma maneira que não seja insana. Então, precisa definir uma espécie de sol médio, como se o sol tivesse, como se o sol se movesse sempre com o mesmo ritmo. Bom, então resulta daí a diferença entre o sol verdadeiro e o sol médio. O sol médio é como se fosse um sol fictício, hipotético, mas que se move com sempre o mesmo ritmo, porque aí dá para dividir o dia em 24 horas iguais e todas as horas são sempre a mesma hora ao longo do ano. E como que isso muda ao longo do ano? Esses dois fenômenos que eu mencionei causam efeitos que até são periódicos, né? A inclinação do eixo e a excentricidade da órbita, só que uma coisa não tem a ver com a outra, ou seja, o periélio e o afélio, né, que tem a ver com a excentricidade da órbita, eles não têm relação, ou seja, não estão sincronizados com os solstícios e os equinócios. Enfim, resulta que esses dois efeitos que eu acabei de falar, eles se somam de um jeito um pouco complicado e resulta numa curva que é meio assimétrica, ou seja, não é uma coisa que tem um pico, que tem um mínimo, um máximo, um intermediário. É uma coisa meio assimétrica, mas que, enfim, para os propósitos desse curso, a gente vai consultar esse valor. O que significa esse valor? É o valor de minutos de diferença entre o Sol verdadeiro e o Sol médio. Em outras palavras, o Sol que seria usado para você saber quando que é o meio-dia verdadeiro, né? Esse da sombra mínima, da passagem meridiana, esse seria o tempo do Sol verdadeiro, e a outra coisa é o tempo do Sol médio, que é o que dá origem à hora civil, né? A diferença entre essas duas coisas é o que a gente chama de a equação do tempo, e é um valor em minutos. Bom, e resulta então desses efeitos que a diferença entre esses dois tempos, que é o que a gente está interessado em entender, varia, né, ao longo do ano, desde, grosseiramente falando aqui, valores aproximados que eu vou dizer agora, mais ou menos de menos 15 a 15. Ou seja, por causa desses efeitos, o meio-dia verdadeiro poderia acontecer desde 15 minutos antes até 15 minutos depois das 12 horas exatas, dependendo de qual dia do ano é. E aí esse valor pode ser consultado, né, geralmente apresentado na forma de um gráfico. Aí aqui a gente consultou, né, numa figura na apostila do Gastão, mas pode ser consultado em outras referências também. Ou se você procurar na internet, também dá para encontrar uns gráficos ali interativos, onde você clica o número do dia e tal, e descobre qual é o valor da equação do tempo para um dado dia do ano qualquer. Então você consulta, né, nesse dado dia do ano, qual o valor da equação do tempo. Aí você descobre lá, sei lá, menos 6 minutos. Aí isso tem que ser levado em conta para descobrir qual vai ser o horário civil do relógio em que vai acontecer o meio-dia verdadeiro. E, aliás, isso é necessário para ler qualquer relógio de sol, né? No relógio de sol, a sombra que você está vendo é sempre a sombra do sol verdadeiro, né? Não tem outra opção. Mas as horas que importam para, né, gerenciar a vida cotidiana são as horas civis. E para converter de hora solar para hora civil, precisa desse gráfico, que é a equação do tempo. Bom, enfim, essa explicação aqui não sei se ajudou muito, mas para os fins aqui do nosso curso, a gente vai usar apenas esse gráfico consultando um valor específico. Então vamos lá, finalmente olhando aqui no Stellarium. Bom, não tem muito o que ver, na verdade, no Stellarium, é só para constatar o valor numérico do exemplo que a gente calculou no curso. E o exemplo que a gente calculou no curso era o seguinte enunciado.
Em Curitiba, no dia 21 de maio, desculpa, falei errado, no dia 25 de maio, um exemplo lá, no dia 25 de maio, o meio-dia verdadeiro acontecerá em que horário? Né? Então essa é uma questão bem colocada, né? Então pega um dia qualquer do ano, por exemplo, 25 de maio, qual vai ser o momento de mínima sombra do Sol? Vai ser às 12h00? Em geral, não. Talvez seja às 12h05, talvez seja às 11h58. Tem que descobrir, né, fazer uma conta. Aí a conta tem duas etapas. Né? Não vou repetir aqui os números, que vocês podem ver lá no exemplo que a gente fez, mas pelos motivos de longitude, a gente faz aquela conta e pelo fato da gente estar 4 graus mais a oeste do que o meio do nosso fuso, que seria 45 graus de longitude, aí você faz uma continha ali, essa proporção resulta em 17 minutos de diferença. Ou seja, o Sol ele só chega no meridiano local de Curitiba 17 minutos depois do meio-dia civil. Então essa conta já nos diria que o meio-dia verdadeiro iria acontecer às 12h17. Né? Então essa conta é uma característica da longitude de Curitiba e é a mesma para todos os dias do ano. Mas essa é apenas a primeira contribuição. A outra contribuição é a da equação do tempo. Aí a gente tem que consultar, né, em algum gráfico na internet ou num livro, na apostila do Gastão, qual o valor da equação do tempo nesse dia específico. E o dia desse exemplo é 25 de maio. Então, se eu colocar aqui 25 de maio, nessa data, ao redor do meio-dia, calma, né, justamente isso que a gente vai descobrir, ao redor mais ou menos do meio-dia, quando que o Sol vai cruzar o meridiano local. Bom, o Sol cruzando o meridiano local, vou apontar aqui para o norte e ligar o grid azimutal para a gente poder enxergar a referência que é o meridiano local. Tá aí, então veja só, já dá para constatar que nesse dia, 25 de maio, às 12h00, o Sol não está no meridiano local. Então, quando exatamente que ele vai estar no meridiano local? Aí, da primeira parte da longitude, a gente concluiu que deveria ser às 12h17, mas calma que não acabou. A conta completa ainda precisa da equação do tempo. A equação do tempo a gente consulta nesse dia específico. Esse dia é o dia 145º dia do ano, o dia 145. Aí você consulta no eixo X do gráfico, no dia 145 do ano, resulta que a equação do tempo vale 3 minutos. 3 minutos. No caso, 3 minutos positivo. Aí vocês convencem ali na figura, na apostila do Gastão, o que os sinais significam, o mais e o menos, dependendo se o Sol médio está atrasado ou adiantado com relação ao Sol verdadeiro. Nessa situação, o mais 3 minutos significa que a gente precisa, quer dizer, significa que o Sol médio está atrasado com relação ao Sol verdadeiro. Então o que a gente tem que fazer aqui na nossa conta é subtrair 3 minutos do tempo civil para descobrir o meio-dia verdadeiro. Então, seria meio-dia e 17 pela conta da longitude, né, somando 17, só que agora tem que tirar esses 3 minutos da equação do tempo. Então a nossa previsão é que, na verdade, aqui tirando 3 minutos, 14. A nossa previsão, né, de acordo com aquela conta, é que o meio-dia verdadeiro, nessa data, deve acontecer às 12h14 da hora civil. Então tá aí, em bastante boa aproximação, tá aqui o Sol cruzando, bastante boa mesmo, né? A aproximação. Tá aqui o Sol cruzando o meridiano local às 12h14. Então legal, né? Um jeito de usar o Stellarium para checar a conta que a gente fez. Só para concluir, então, recapitulando, a conta tem duas partes. Tem que ver a longitude de onde você está e ver o quanto que está a mais ou a menos do múltiplo inteiro de 15. É uma característica fixa daquela cidade, o número de minutos que vai dar, a mais ou a menos, ao redor do meio-dia. E a segunda contribuição é consultar no gráfico da equação do tempo se tem mais alguns minutos a mais ou a menos, por causa daqueles motivos da obliquidade da eclíptica e a excentricidade da órbita. Ok,
Então era isso. Agora a gente sabe por que exatamente que as coisas não acontecem em minutos redondos, né, 00, aqui na hora civil, e a gente sabe qual que é o método de calcular em qualquer dia do ano qual vai ser o horário civil do meio-dia verdadeiro. Ok, era isso.